Olá, nós estamos aqui hoje, né, com duas entrevistadas especiais e com a Vera Coelho aqui, que tem nos acompanhado nesses podcasts, para a gente fazer o nosso último episódio especial do Mês das Mães. E esse tema de hoje é um tema bem importante, bem especial e que nos foi muito caro, né, pensar sobre ele, que é maternar o mundo, mulheres que cuidam para além da família. A gente sabe, né, que o amor ele é a nossa grande força civilizadora, é o que mantém unidas as almas e o que sustenta o mundo, como bem diz a professora Lucilena Galvão. E para a gente começar, eu queria que as nossas entrevistadas se apresentassem e falassem um pouquinho do trabalho que elas têm realizado para a sociedade, uma como madrinha e a outra como voluntária, né, dentro das casas de acolhimento, nesse serviço social voltado, né, para os seres humanos, para pessoas, para esse cuidado, né, que vai muito além do cuidado biológico, da maternidade, né, biológica, mas assim é um cuidado do mundo, é um cuidado social, é um cuidado que transborda as nossas relações mais mesquinhas e egoístas e vai para um além. Né? Então, vamos começar aqui com a Ana Isabel. Olá, eu sou Ana Isabel, sou madrinha afetiva do programa de apadrinhamento da Casa Reencontro, já desde 2018, final de 2018. De início eu posso dizer que amadrinhar é isso que você falou, é realmente se desnudar para o outro, né? E comigo aconteceu de uma forma muito espontânea, não houve um planejamento, né? E até agora eu sou madrinha, já tive vários afilhados, uns que eu mantenho contato com a família, outros nem tanto. Mas é isso, o que fica e o que ficará sempre é o afeto e aquilo que a gente conviveu no momento de que a gente era realmente madrinha e afilhado. Raíssa, conta um pouquinho pra gente, fala quem você é, nos conta um pouco dessa tua história no voluntariado. Eu sou Raíssa Costa, eu sou voluntária da Casa Savina Petrilli. Lá é uma casa de acolhimento de meninas de 0 a 18 anos, só meninas. E essa minha jornada do voluntário foi algo muito guiado, eu acredito que por Deus. Foi uma trajetória sempre no caminho do cuidado, né? Acho que é um caminho que eu fui guiado por Deus para essa vocação de cuidar de outra pessoa. E está sendo algo maravilhoso, algo que eu sempre quis fazer e estou sendo realizada por ter achado esse caminho. A gente vive, né, um período assim, uma correria muito grande, uma pressa muito grande, às vezes até uma indiferença. E é muito bonito, né, ver quando a gente consegue olhar para fora, né? Vera, fala um pouquinho pra gente como é que esse olhar do cuidado, ele impacta a nossa vida, né? Ou pensando um pouco pelo campo da psicologia, você que tem nos acompanhado aí nessa jornada do maternar. Esse servir, né, esse maternar, ele é um ato muito expressivo, né? Quando a gente pensa no sentido que isso pode trazer para a nossa vida, né? Falando na perspectiva dessa pessoa que resolve amadrinhar, né? Que resolve se voluntariar, participar de algum projeto, porque assim, traz um benefício muito grande no sentido de propósito de vida, né? Porque você realmente tira ali um pedaço, digamos assim, do seu tempo, de recursos que você tem realmente para olhar para esse outro. Então, isso traz uma importância muito grande para o papel da autoestima e desse propósito maior. Tem algo maior por trás, como você mesma falou, né, Raíssa? É algo assim mais divino, né? Mais guiado mesmo assim por Deus. Então, é uma ampliação de olhar. Enquanto muita gente não está olhando para isso, você tem essa sensibilidade de olhar. Então, isso traz um benefício muito grande. É um ato de servir muito expressivo, muito precioso.
A gente às vezes pensa que fazer algo, né, dentro desse contexto todo, mesmo visitas, mesmo tempo estar presente, que é algo que vai ajudar as pessoas, mas muitas vezes quando a gente se olha, a gente se percebe se avaliando, né, querendo transpor algumas questões nossas mesmo, caminhar de uma forma mais humanitária, se perceber mais e até superar alguns desafios. Eu queria saber de vocês como é que começou essa jornada, assim, o que despertou, né? O que inspirou, quais foram os primeiros passos, assim, como é que vocês viram e resolveram partir para isso? Para essa jornada do amadrinhamento, para essa jornada do voluntariado? Bem, como eu disse, foi uma coisa que aconteceu. Não foi, assim, planejado, né? Na verdade, eu estava escalada para fazer audiências, né, da infância. E quando cheguei lá, vi um caso, né? Quando eu olhei a foto da criança, eu vi que era uma das crianças que eu tinha conhecido no reencontro, uma semana antes. Porque eu e meu esposo, a gente foi levar um mágico, que a gente sempre fez isso. Dia das Crianças, Natal, levar presente e tal. Então, nesse ano, a gente resolveu levar um mágico. E escolhemos lá. Eu nem me lembro por que foi lá, no reencontro. E quando eu cheguei lá, essa criança me chamou a atenção porque ele cuidava e dava a sopinha da outra irmãzinha dele menor, né? E eu fiquei com o rostinho dele na minha cabeça. Quando eu estava na audiência, um dos casos era o dele. E aí, mais uma coincidência, uma das testemunhas do caso era uma ex-aluna minha, que estava sendo a madrinha dele, né? E passou essa audiência. Isso foi mais ou menos o mês de outubro de 2017. E quando foi em dezembro, ela me liga perguntando, dizendo que estava sem tempo e se eu queria dividir com ela. Eu disse, mas como é isso? E aí foi quando eu fui e, de repente, no Natal de 2017 para 2018, eu peguei, acho, os 3, porque não era só ele, eram 3 irmãos. E aí eu me lembro demais, eu chamei uma amiga minha, que era mãe, e me acompanha, porque eu não sei nem trocar uma fralda, né? E pronto, e foi assim. E aí, depois eu fiquei só com ele, porque as meninas eram muito pequenas, e passamos 2 anos, né, juntos, e hoje ele é adotado, todos eles, né, todos os irmãos. Nós participamos de todo esse processo de aproximação da família e tal. E pronto, e nessa história já vão aí o quê? Quase 8 anos, né? Ele foi o nosso primeiro, aí depois vieram outros e outros e outros, e cada um tem a sua história. E para você, Raíssa? Eu sou filha única. Então, o meu maior desejo era ter um irmão para que ele tivesse um filho e eu ser chamada de tia. Eu achava muito lindo quando uma criança ia para tia, e era uma referência. E também tinha a minha família, que era muito acolhedora. Eu olho para minha mãe, quando ela fala comigo, até em alguma orientação ou reclamação, eu vejo amor. Então, eu fui criada com muito amor. Eu precisava passar isso para o mundo. E minhas avós também, elas me foram uma referência. Elas eram irmãs mais velhas, então todos os irmãos iam para ela, precisando de qualquer apoio, iam atrás dela. A minha avó Raimundinha, ela era diretora de uma creche no bairro da Zona Norte, aqui de Teresina, e ela sempre apoiava todas as mães, as crianças, o que precisava. Eu sempre lembro que elas iam na casa da minha avó e a minha avó ajudava. Então, desde de casa, da família, eu tinha essas referências. Então, quando eu já me tornei adulta, eu já sabia o que eu queria. Quando eu já fiquei mais independente, eu fiz o que todo jovem faz. Eu fui atrás de um grupo social.
eu entrei num grupo social e lá nós fizemos várias atividades. Era eventuais, de Natal, de Dia das Crianças, entrega de marmitas para moradores de rua, mas faltava ainda algo. E um evento específico do grupo me marcou muito. Foi uma ação do Dia das Crianças em uma comunidade fora aqui de Teresina. Foi um evento que teve vários voluntários, todos fantasiados para interagir com as crianças, e tinha muitas crianças. Mas uma especial, ela me acolheu, ela me escolheu, ela grudou em mim o evento inteiro. Eu olhava para um lado, ela estava, eu olhava para o outro, ela também estava. Na hora da distribuição do lanche deles, ela ficou junto comigo. Então, quando eu fui embora, eu rezei. Eu já fui embora rezando, pedindo para Deus abençoasse aquela menina, porque era uma comunidade muito humilde. As mães eram muito jovens e já eram mães com mais de uma criança. Então, o meio daquela menina já era um pouco difícil. Então, eu ficava assim, Senhor, que o Senhor dê um futuro bom para aquela criança, porque eu queria acompanhar, se eu pudesse acompanhar. Então, veio essa vontade de querer acompanhar, porque no grupo social, eram eventos individuais, Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças. Era um momento que eu me disponibilizava, não dava muito amor, mas eu não conseguia acompanhar aquelas pessoas que eu estava ajudando. E por isso que eu digo que é algo muito guiado, porque em um certo dia eu fui fazer um curso de oratória e lá eu encontrei uma menina conversando sobre ações sociais e ela me chamou para ajudá-la a fazer uma ação de Natal. E eu fui procurar, pesquisar quais eram as instituições que nós poderíamos fazer isso. Dentre elas, tinha a Casa Madrinha da Casa Savina Petrilli. Eu entrei em contato com elas, falei com a irmã, ela me passou as informações da casa, mas ela não foi escolhida. Quem foi escolhida foi uma outra instituição de acolhimento. Mas foi um evento lindo, nós conseguimos fazer uma ação de Natal belíssima, era com meninos e meninas, foi muito divertido, foi um presente para mim, um presente de Natal. Mas o meu presente, tinha um segundo presente ainda de Natal, porque era mais ou menos, acho que dia 24, 25, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de Feliz Natal. Era uma foto e tinha a legenda de Feliz Natal, mas na foto era a representação de Jesus Cristo, bebê. Era simbolizando o nascimento de Cristo. E foi enviado pela irmã, porque eu tinha o contato dela e ela salvou o meu contato. Então, para mim aquilo foi um chamado. Logo depois eu entrei em contato com ela me falou sobre o voluntário. E depois eu já fui lá com um projetinho para saber o que eu ia fazer com as meninas. E estou lá desde então. Ainda continuei com o projeto do grupo social, inclusive fizemos ações lá na casa, mas eu também era voluntária da Casa Savina Petrilli. Bem interessante, né? Bem assim... Fiquei curiosa para saber que histórias. tipo de trabalho você faz com as meninas. Quando eu comecei, eu tenho formação jurídica, então eu falava com a irmã o que eu poderia oferecer às meninas. Eram meninas, a maioria já de 12 a 18 também. Então, o que eu poderia oferecer a elas? Eu comecei a levar para elas, toda sexta-feira tinha um filme, era o dia de filme. Eu levava um filme para elas assistirem.
E como eu tinha formação jurídica, eu pensei, elas já eram um pouco mais adolescentes. Algumas não ficam até 18 anos. Algumas já saem antes. E eu fiquei com essa preocupação de poder passar alguma informação para elas. Então, eu fiz palestras jurídicas para ela. Eu fiz uma de direito do consumidor. Foi interessante porque eram todas. As irmãs me deixaram muito à vontade com as meninas. Elas praticamente falavam, elas são suas. Então, eu fiquei com elas. Na primeira vez, eu fiquei, meu Deus, será se elas vão ficar prestando atenção? Será se elas vão ter o interesse, né? E todas ficaram escutando, perguntando, porque era um assunto que elas não têm, falando sobre o direito, né, do consumidor, porque eu não queria também falar com elas sobre direito da criança e do adolescente. Elas já têm uma psicóloga lá nas irmãs, então tem essa abordagem com elas. Então eu queria passar algo diferente. E também eu levava dança para elas, eu queria fazer essas atividades fora, era só eu, né? Então eu tinha essas experiências. Eu dancei com elas e elas me receberam muito, muito bem. Eu queria saber um pouquinho mais de vocês, assim, Ana Isabel, com relação a essa questão do apadrinhamento. Você se vê numa maternar expandido, assim? Como é que você poderia falar um pouco, assim, para as pessoas que não conhecem, que não sabem do apadrinhamento? Como é que é esse apadrinhamento? O que seria isso? Como é que isso veio para a tua vida? Mas também como é que faz, né? Que você mesmo disse que nem sabia como era e foi chamada também, sim. assim, com a Raíssa. Na verdade, o apadrinhamento, ele é um programa que existe tanto, digamos, a nível de estado como a nível de município, aqui no Piauí, certo? No meu caso, a minha instituição, que é a Casa Reencontro, ela é ligada ao município de Teresina, tá? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que saber é que existem instituições que antes se chamava orfanato, enfim, e hoje a gente chama abrigo ou simplesmente instituições. Então, existem crianças, primeiro, digamos, estigma que existe é achar que as crianças que estão nesses lugares são crianças perigosas, são crianças difíceis, são crianças que, enfim, fizeram alguma coisa errada. E, na verdade, não é. Na verdade, são crianças que não tiveram oportunidades que outras crianças têm, que não tiveram, ao longo da infância, muitas vezes nem tiveram a condição de desenvolver uma infância saudável, porque as relações dela com os adultos não foram satisfatórias, muitas delas nem tiveram a oportunidade de construir uma relação saudável com o adulto. Geralmente são crianças que vêm de negligências, elas vêm de uma realidade de violência, né? Então, elas são crianças que são retiradas das famílias pelo próprio Estado, porque elas precisam serem cuidadas enquanto crianças. Então, aí elas são institucionalizadas, como a gente diz. E onde é que a madrinha entra? A madrinha entra exatamente dentro desse processo, né, de, digamos assim, de acolhimento dessa criança. São casas de acolhimento. Então, imagine uma criança que sofre violência, que sofre negligência. Então, o Estado pega essa criança, traz para essa casa de acolhimento. Lá ele vai ter tudo. Ele vai ter a escola, ele vai ter o psicólogo, ele vai ter assistente social, ele vai ter alimentação, ele vai ter todos os direitos básicos, né? Ele vai ter saúde, vai ter assistente social, né? Então, eles têm uma vida, digamos, normal, só que dentro de um ambiente institucional.
E a madrinha, ela entra exatamente para quê? Para que essas crianças que já são, digamos, vítimas de uma circunstância da vida, né, possam também ter a questão da convivência comunitária. Então, imagine que essas crianças já vivem lá, mas elas precisam sair, elas precisam ter a oportunidade de desenvolver relações saudáveis com outros adultos. E apesar de existir toda uma equipe técnica dentro dessas instituições, a relação dessas equipes técnicas com as crianças são técnicas. É uma relação mais profissional, Exato. né? Tem turno, chega de manhã, vai embora de tarde. Não é como acontece dentro de casa, que as pessoas dormem, acordam, vão para um shopping, vão para um cinema, saem de casa, fazem uma caminhada, né? Mas nessa perspectiva de ter uma referência de lá, né? Sim, também de família, de um cuidador. De como é que uma família, digamos assim, sem violência, sem negligência funciona, como é que os laços acontecem. E a madrinha, ela então pega essa criança, ela leva para passear, enfim, a gente acaba, realmente existe um afeto muito grande, começa a fazer parte da sua vida. Sim. Você diz assim, não, hoje é dia de eu ir pegar, né? Então, e ele começa a participar da sua vida, começa a participar da sua família, e passam a existir trocas que ele não tem essa oportunidade dentro da instituição, por melhor que seja a instituição. Sim. E a madrinha, ela também exerce um papel muito importante no desenvolver dessa fase da criança, porque, na verdade, a madrinha, ela está ali cuidando daquela criança, e aquela criança, ela vai ter 2 caminhos na vida dela. Ou ela retorna para a família, ou ela vai ser adotada. Né? Não tem outros caminhos, né? Então, a madrinha é isso. E por isso que eu disse que é um amor, digamos assim, é um afeto que se constrói sem querer nada em troca. Porque aquela criança, ela não vai ser sua. Aquela criança, ela vai ser sua na lembrança. Mas ela não vai ser o seu filho. Ela vai ser, então, quando chega o momento ou dele retornar para a família, ou dele ser adotado, é como se fosse o ápice de ser madrinha, por mais paradoxal que possa parecer. Mas o ápice de ser madrinha é isso. É quando você entrega a criança de volta, ou para a adoção, ou para a família, e você percebe que aquele momento com ela transformou ela e também contribuiu para que aquela relação que ele vai continuar construindo, ou com a família adotiva, ou com a biológica, vai ser melhor por conta do trabalho que você fez. Então, a madrinha, ela prepara esse momento. Também, prepara. Por isso é que a madrinha, ela precisa ter uma conexão e entender o que é o programa de apadrinhamento, né? Ela precisa entender o porquê que ela está ali, para que ela está ali. Mas não é uma coisa assim engessada. Cada um faz de um jeito. Mas, então, quem quer ser madrinha ou padrinho, deve procurar uma casa dessas. Aqui em Teresina tem várias, né? Essa que eu faço parte fica na rua Odilon Nunes, ali na Morada do Sol, Casa Reencontro. E lá você tem uma equipe técnica, não precisa você ter uma posição, ter dinheiro. As pessoas às vezes acham assim, mas precisa ter uma posição, digamos, econômica favorável. Não. Existem vários tipos de apadrinhamento. Existe o afetivo, existe o provedor, né? Então, você pode simplesmente ajudar uma criança, por exemplo, pagando, digamos, uma psicoterapia, algo desse tipo, né? Algo que suplemente uma natação, né? Um jogo de futebol, né? Tem muitos casos lá na casa que, por exemplo, arquitetos que se reúnem e transformam o ambiente de lazer deles, né? E a madrinha, ela é essa afetiva, né? Então, é só comparecer a uma instituição dessa, com documentos normais, dizer que quer ser, vai ter um curso. A equipe técnica dá esse curso rapidinho, uma manhã, uma tarde, e depois faz uma visita na residência da pretenso madrinho, do pretenso padrinho,
E é só isso. Que conselhos psicológicos, né, da psicóloga agora, daria para quem tem filhos dentro de casa e gostaria de fazer um apadrinhamento, né, queria levar, como que você faz isso? Como é que você sensibilizaria, né, as crianças para receberem também? Tem que ter esse desejo genuíno de querer acolher, né, de querer cuidar. Então, partindo daí, aí sim começa essa preparação. Preparei meus sobrinhos. Olha, Meus sobrinhos, filhos da minha irmã, né? Nesse primeiro Natal que eu passei, eu me lembro, eles estavam viajando e eu liguei para minha irmã contando a história. E eu me lembro quando ela falou para ele, para o pequenininho, ele disse: mamãe, quer dizer que a minha Dinda vai ser Dinda desses meninos também? E quando eu andava com eles no carro, era cada um olhando para um canto, viu? Tinha isso, né? Tinha essa coisa. Mas a gente foi construindo, como eu disse, isso é uma coisa que também engrandece a própria família, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que quem se interessa por isso também, de uma forma natural. Eu sempre gostei muito de envolver o Matheus, né, que é o meu filho mais velho, nessas ações. As ações de Natal, as ações de Dia das Crianças, né? Então, assim, sempre foi muito natural. Mas nunca tive um afilhado, né? Eu confesso que você falando isso me tocou bastante. A adoção em si é algo que é uma coisa que sempre me tocou muito. Até porque eu tenho uma história de adoção, né? Eu tenho um pai do coração. E para mim, assim, foi muito especial. Então, eu acho que a gente também vai se transformando, né, com essas conexões. Eu acho que algo que você trouxe, Raíssa, que me tocou bastante foi a gente querer expandir esse amor que a gente recebe, transbordar, né? E aí eu te faço uma pergunta. Você entende, assim, que essas suas ações, esse voluntariado, acaba sendo esse maternar expandido? Sim. Antes não, mas agora eu percebo mais, né, que é um vínculo. As meninas lá, como eu acompanho, as primeiras experiências que eu tive lá, como a doutora falou, são casos diferentes. Tem de abandono, de alguma violência. Então, quando a gente chega lá, algumas meninas já ficam ali observando, esperando assim um contato. Outras já são mais expansivas, já chegam abraçando. E eu me lembro que das primeiras vezes que eu fui, uma menina já começou a me chamar de mãe. Eu cheguei em casa contando para os meus pais, aí até o meu pai brincou. Ela disse: olha, ela vai ser freira ou ela vai adotar uma criança. E ela já me chamou de mãe. É um carinho, né? Um carinho que ela teve. Então, eu queria acompanhar as meninas. Criou-se um vínculo. Na época da pandemia, eu tive uma perda familiar. Foi muito difícil. Então, era de um lado tentando superar um luto e de outro ligando para a irmã. Irmã, como é que vocês estão? Porque eu tinha uma noção de responsabilidade, de um vínculo que eu não podia chegar e dizer: olha, estou aqui para dar amor para vocês, mas qualquer problema que acontecesse na minha vida eu vou me afastar. Não, eu fui lá, me dispus a ficar ali para elas. Eu queria saber de cada uma de vocês se nesses trabalhos que tem realizado, se nesse amadrinhamento, se nesse voluntariado, como é que vocês têm lidado com as situações que são mais difíceis, mais desafiadoras, né? Porque a gente sabe que nem tudo são rosas, a gente sabe que pessoas, elas têm personalidade, elas têm medos, elas têm traumas, elas têm resistências, né? Então, como é que vocês conseguem, assim, lidar com esses desafios, né? Porque para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas saibam, vão ter coisas que vão ser mais tranquilas, vão ter coisas que vão ser mais desafiadoras, mas são passíveis de superar. Eu queria ouvir um pouquinho a experiência de cada uma. Esse meu primeiro também, ele não queria estudar. E eu sempre falava para ele que ele tinha que estudar. Eu comecei a frequentar a escola dele, eu ia pegar ele na escola, que era no CEMEI, lá no Planalto Uruguai. Me aproximei da professora, vi quais eram as deficiências dele, né?
ajudei com uma professora particular de reforço, porque ele tem um pedagogo, mas são muitas crianças, e ele foi evoluindo, certo? E assim, com a criança, você tem que ter muita paciência, porque não é do dia para a noite, na hora que você pega para fazer um lanche, para fazer um lazer, que ela vai abrir o coraçãozinho dela, com todos os traumas, com todas as coisas. E é interessante observar com eles que, assim, com o tempo, quando eles vão começando a ter a confiança em você, eles vão soltando coisas da vida dele, coisas que, inclusive, são difíceis de ouvir, coisas que eles passaram, né? E você vai aprendendo a acolher aquela coisa, mas é interessante que quando, às vezes, você quer entrar um pouco mais, é incrível como eles mesmos colocam um limite deles, aí eles mudam de assunto. E assim a gente vai construindo, eu comecei a perceber isso. E eu sempre tenho com a equipe técnica uma troca muito, muito interessante de informações, né? Quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre procuro saber o que eles estão fazendo, qual é a melhor forma de eu contribuir, entendeu? Então, assim, tem essa coisa que tem horas que é meio intuitivo, tem horas que é um pouco, digamos, direcionado pelo que a equipe técnica me orienta, né? Como a doutora falou, eu não tive experiências, não tenho lembrança de uma experiência difícil, mas eu percebo que cada uma das meninas são diferentes e nós temos que ter um cuidado quando um olhar realmente de amor. Quando você quer se doar para uma pessoa, você observa ela. Então, quando o voluntário que chega lá não vá achando que elas vão realmente te acolher, te receber, você tem que esperar elas chegarem. Eu fui comprar um presente para as meninas de 15 anos e eu sabia o jeito de cada uma, porque são meninas diferentes, são criações, algumas já vêm de uma certa forma criada, já tem uma mentalidade já dos traumas que elas já tiveram. Então, cada uma são diferentes. A forma que você vai trabalhar com elas é diferente, é algo desafiador. Eu gostaria de passar essa mensagem que, se você puder, se você é uma pessoa que recebeu muito amor, ou mesmo que você não tenha recebido, mas que se disponibilizasse também a olhar para o outro, a querer demonstrar esse carinho, especialmente para as crianças, porque é genuíno o carinho que elas têm por você. E elas vão aprendendo. As crianças são muito diferentes. E, como eu disse, elas podem te fortalecer pessoalmente e profissionalmente. É uma experiência enriquecedora. Cada vez que eu vou lá, eu me transformo como pessoa. Também como profissional. Porque eu percebo que, enquanto eu estou procurando melhorar profissionalmente, com os estudos, eu posso ajudá-las ainda mais. E eu queria que vocês todos deixassem aqui um convite para o mundo. O que a gente pode dizer para as pessoas que têm vontade, mas ainda não deram um primeiro passo? O que elas poderiam fazer para entrar nesse universo do cuidado? Né? Sejam elas mães, não sejam mães, sejam pais, sejam tios, né? O que a gente podia deixar para o mundo de convite, né, para esse olhar expandido? Eu acho que o convite é se arriscar a amar mesmo, se arriscar a ter relações com as pessoas. A gente nunca tem como dizer que vai ser tudo perfeito, nada é perfeito. É se arriscar, porque na verdade eu acredito que a vida é construída disso, das relações que a gente faz. E buscar um desconhecido para você ter essa relação é muito enriquecedor. Eu convido, na verdade, as pessoas para olhar
Talvez tenha algum sobrinho, porque a rotina da gente é sempre tão corrida, sempre tem algum sobrinho que tá precisando, assim, de um colo, de um cuidado maior. Então, se você tá ainda com medo de se arriscar a um estranho, olhe para um sobrinho, olhe para alguma criança que você tem, que você é próxima. E se você quiser ir além e puder ter essa disponibilidade, visite uma casa de acolhimento. Aqui em Teresina realmente tem várias. Eu queria deixar uma frase do Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, para mim, assim, Em Busca de Sentido é um dos livros assim que eu já li, reli, leio várias vezes, porque é um livro que mexe muito comigo, né? A gente sabe que dores, né, desafios, intempéries, incertezas a gente sempre vai ter, né? Mas enquanto a gente tiver a capacidade de amar, a gente tem a capacidade de olhar de uma forma diferente. Então, assim, que a gente consiga, né, transbordar nessa nossa capacidade de amar para olhar além de nós. Porque eu acho que assim a gente encontra muito sentido, né, dentro da nossa vida. E aí, Vera, fecha para nós esse podcast falando assim desse sentido, desse amor, né, dessa psicologia do afeto que essas duas pessoas tão especiais trouxeram para a gente hoje. Eu volto a reforçar. Isso traz um propósito, um sentido de vida mesmo, né? E dizer também que o amor, o maternar, essa relação de afeto, ela não envolve necessariamente uma vinculação sanguínea, uma relação sanguínea, né? Como vocês bem exemplificaram, trouxeram nas vivências de vocês. Então, para que as pessoas também olhem para isso, o amor, ele é uma construção. O amor, ele nasce de uma intenção, né? Então, buscar isso, como a gente já discutiu aqui, traz uma transformação e uma evolução da gente como ser humano, e eu acredito muito que isso, de fato, é o propósito para que nós somos criados, para olhar para além do nosso umbigo, para além da nossa realidade, enxergar esse outro. Eu digo que é um ato de muito amor e transformação. Então, muito obrigada a todas. Obrigada. Acho que a gente fechou com chave de ouro.